Queda do viaduto do Eixão. Donos de carros esmagados vão receber indenização nos próximos dias. Estudantes da UNB ocupam reitoria. Grupo quer reunião para debater orçamento da universidade. Manifestantes acampam no estacionamento do Mané Garrincha para protestar contra a prisão de Lula. Meningite, estudante de Ceilândia, está internada com suspeita da doença. E mais, moradores do Pessoa, em Ceilândia, reclamam da falta de espaço para praticar esportes. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Continua a ocupação na Universidade de Brasília contra os alegados cortes de gastos e de pessoal da UNB. Os invasores pedem também uma auditoria no orçamento e exigem reunião com a reitora, que está viajando. A invasão já dura 24 horas, ou melhor, 20 horas. Nesta sexta-feira, o clima no prédio da reitoria era de tranquilidade. Poucos homens e mulheres com o rosto coberto apareciam na entrada do local. Cadeiras foram colocadas na escada de acesso. Funcionários estão sendo avisados pelos manifestantes que a entrada na estrutura está proibida. Não tem ninguém trabalhando, ninguém. A ocupação da reitoria da Universidade de Brasília começou por volta das 2 horas dessa quinta-feira. Homens e mulheres tomaram as rampas de acesso do prédio e impediram os funcionários de trabalharem. O protesto é contra os cortes de gastos e de pessoal da UNB. O grupo ainda pede uma auditoria do orçamento e exige uma reunião com a reitora, que está viajando. Os estudantes estão propondo essencialmente que a gente faça um debate aberto na segunda-feira, com a presença do próprio MEC, um debate a convite da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. A Universidade de Brasília alega que atualmente o déficit no orçamento é de mais de 92 milhões de reais. De acordo com a UNB, o orçamento global passou de mais de 1 bilhão e 600 milhões em 2016 para mais de 1 bilhão e 700 milhões em 2018. Mas houve uma redução de recursos destinados à manutenção da instituição. Somente na verba repassada pelo MEC para essa finalidade, a UNB alega que houve uma diminuição de 80 milhões de reais. A diferença entre uma coisa e outra é o que compõe a verba de custeio e a verba de investimento do orçamento. Essa parcela que vem diminuindo. O Diretório Central dos Estudantes da Universidade garantiu que não tem participação direta na ocupação. Nesta terça-feira, estudantes, servidores e professores fizeram um protesto contra a falta de orçamento. Durante a manifestação, o grupo quebrou vidros, usou pedaços de madeira e pedras contra a PM e queimou a bandeira do Brasil. Pois é, em nota, a Universidade de Brasília disse que há cerca de 50 pessoas ocupando o prédio. Acrescentou ainda que não tem como fazer o levantamento de prejuízos causados pelo vandalismo porque foram bloqueados os acessos ao prédio da reitoria. Completou dizendo que as aulas não foram prejudicadas pelo movimento. E aqui com a gente, Cláudio Humberto já está aqui para comentar esse assunto que a gente comentou aí durante a semana, né, Cláudio? Você acha importante os alunos, os estudantes terem acesso a esse cronograma, a esse orçamento, o que foi gasto, quanto que recebeu? Claro que não, né? Isso não é tarefa de aluno, né? Essa é a tarefa da administração superior da Universidade de Brasília. É claro que o sistema de eleição direta, essa doença do democratismo que nós temos no Brasil, acaba colocando na gestão de entidades tão importantes como a Universidade de Brasília pessoas despreparadas, desqualificadas para tocar a gestão. Agora, é tudo mentira. Aquele protesto de terça-feira foi um pretexto, na verdade, para promover vandalismo, para promover bagunça, o badernaço. Porque, como ficou demonstrado pelo Ministério da Educação, não apenas tem orçamento, tem dinheiro, né? Como a Universidade de Brasília é a universidade que mais gasta dinheiro público no país. É uma universidade, por exemplo, que teve aumentado o seu orçamento de um ano para o outro, para este ano, em mais de 100 milhões de reais. São quase 1 bilhão e 800 milhões de reais. É muito dinheiro que nos custa essa gente, não é? Isso tudo nos custa a nós, os contribuintes, que sustentamos essa bagaça, né? E fica lá um grupo de dezenas de alunos que ficam encontrando pretextos para não ter que frequentar a aula, a verdade é essa, encobrem o rosto, certamente para fugir dos pais, para não serem reconhecidos pelo papai rico ou a mamãe que mantém, que sustenta
esses malandros enquanto eles ficam brincando de serem estudantes universitários. O que eles estão fazendo, seja com essa invasão que é ilegal, seja promovendo depredações, eles estão atentando contra aquilo que eles dizem defender. Porque essas depredações, esse vandalismo, vão implicar necessariamente no gasto de dinheiro, de recursos, para a recuperação. E de onde é que sai esse dinheiro para recuperar o que eles quebraram, o que eles danificaram? Sai da educação. O dinheiro é só o dinheiro que vai para a educação. Então é tudo mentira, o dinheiro existe, já foram transferidos para a Universidade de Brasília, segundo o Ministério da Educação, 60% do orçamento deste ano. Nem chegamos no meio do ano ainda, eles já consumiram 60% do dinheiro. Então, o que a gente percebe mesmo é que tem muita gente malandra, muitas pessoas malandras aí que ficam arranjando pretexto para não ter que frequentar aulas. E olha, lideranças sociais do PT promovem acampamento aqui no Distrito Federal para protestar contra a prisão do ex-presidente Lula. Os manifestantes pretendem pressionar o Supremo Tribunal Federal para que vote o mérito da prisão ocorrida no último dia 7. Lula está na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Os mais de 600 apoiadores do ex-presidente Lula ocupam o gramado próximo ao estádio Mané Garrincha. A permanência no espaço foi permitida pelo governador Rodrigo Hollenberg. A ideia inicial do grupo era se instalar na área próxima ao Teatro Nacional. No entanto, uma norma proíbe qualquer acampamento na área da esplanada dos ministérios. Para atender algumas necessidades dos integrantes do movimento Lula Livre, foi autorizado o acesso ao ginásio Nilson Nelson. Aqui, eles poderão usar os banheiros. Porém, para que essa permissão fosse dada pelo governo, as lideranças do movimento tiveram que se comprometer a evitar qualquer prejuízo ao patrimônio público. O movimento Lula Livre é composto por integrantes de vários movimentos sociais, como o MST. Eles estão em Brasília para demonstrar apoio ao ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba desde o último sábado. O político foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão no processo do triplex do Guarujá. Agora, Cláudio, o Supremo é sensível a esse tipo de pressão? Vou perguntar até mais. É possível você pressionar o Supremo Tribunal Federal? Claro que não, né? E é o que a gente espera que os ministros não se deixem impressionar por manifestações desse tipo, nenhum tipo de manifestação. O juiz tem que decidir com os olhos postos nos autos do processo, né? E os autos do processo é que levaram o Lula à prisão. É claro que entre esses aí tem muitos mortadelas. Eu acho que quase a grande maioria dessas pessoas estão aqui porque recebem uma grana de cachê, recebem lanche, recebem camiseta e etc. Mas impressiona como tem gente que não tem o que fazer neste país, né? Trata-se o ex-presidente de um prisioneiro comum, um detento comum. Ele iniciou o cumprimento de pena porque ele roubou. Ficou provado que ele recebeu suborno, propina e também cometeu o crime de lavagem de dinheiro. É por isso que ele está cumprindo pena no Estado democrático em que vivemos. Em vez de estar gastando tempo e consumindo, inclusive, recursos públicos, porque a polícia tem que ficar de olho, tem que orientar as manifestações de protesto e tal, essa gente toda devia protestar, era contra a corrupção que levou o ex-presidente à cadeia, e não contra a prisão de um ex-presidente corrupto. O que a gente esperava é que essa gente bronzeada mostrasse o seu valor, seja aqueles que estão na UNB invadindo lá as instalações, sejam esses que estão na rua protestando contra o que há de errado no Brasil. Punir corrupto não está entre as coisas erradas que se fazem aqui, que tem acontecido aqui neste país. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assumiu a presidência do país nesta sexta-feira e permanece no cargo até amanhã. Vamos entender o porquê com a repórter Carolina Vilela, que fala com a gente aqui ao vivo. Carol, existem outros nomes na linha sucessória aí, né, antes de chegar até a ministra do Supremo. É verdade, Renata. Boa tarde para você, ao Cláudio Humberto, a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade Primeira Edição. Olha só, isso acontece, Renata, pelo seguinte: o presidente Michel Temer viajou agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã, para o Peru, onde ele vai participar da 8ª Cúpula das Américas. Como não há um vice na linha sucessória, quem deveria assumir o cargo seriam, então, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira.
mas eles também estão viajando para o exterior, Renata. E aí o que acontece? Eles também não poderiam assumir a presidência da República porque ambos estão aí, são pré-candidatos. Tanto o Rodrigo Maia é pré-candidato à presidência da República, quanto Eunício ao Senado. A gente vê agora imagens do momento em que o presidente Michel Temer passou, então, o comando do país à ministra do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Isso aconteceu agora há pouco, lá na base aérea, antes do presidente embarcar para o Peru. Então, de acordo com a Constituição, como o Rodrigo Maia não pode assumir presidente da Câmara e nem Eunício Oliveira, presidente do Senado, podem assumir por esses fatores da questão da eleição e também por estarem fora do Brasil, a linha sucessória, então, de acordo com a Constituição, determina que o presidente do Supremo Tribunal Federal assuma, porque é o quarto na linha sucessória. Então, a ministra Carmen Lúcia vai despachar do Planalto até amanhã, que é quando o presidente Michel Temer tem aí a volta prevista ao Brasil. Renata. Ok, Carol, muito obrigada. Até daqui a pouco. Cláudio, será que havia necessidade dela ir para o Palácio do Planalto, fazer esses despachos aí o que e assumir? Não há necessidade, né, Renata, é desse tipo de mise-en-scène, né, de encenação. Porque, afinal de contas, o presidente que viaja continua sendo presidente. Do contrário, o ato que, eventualmente, ele assine em nome do Brasil lá fora estaria passível de adulação, porque, afinal de contas, a presidente é a ministra Carmen Lúcia, que está no exercício do cargo. Isso remonta a tempos lá do Império, né? Num período em que uma viagem de um primeiro-ministro, de uma autoridade, até depois da proclamação da República, a viagem de um presidente para o exterior era demorada, era feita de navio, né? Não havia aviões que levassem rapidamente as pessoas para o outro lado do mundo, para a Europa, para os Estados Unidos. Eram viagens longas de 30 dias a bordo de um navio para um outro continente, né? E isso, de fato, aí exigia que aquela autoridade fosse substituída por um interino. Mas hoje em dia, com as comunicações que estão aí, né, tão à mão, né, ao alcance de um toque do dedo, para que isso, né? Por que é que um presidente que vai ali no Peru, que é talvez um lugar menos distante do que um estado do norte do Brasil, e tem que ser substituído no exercício da presidência? Isso acaba demandando custo para o Brasil, não é? E também pode demandar questionamentos sobre a legalidade, a legitimidade de atos que são firmados por presidentes que estão fora do país. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso não existe. Na Europa, isso também não existe. A viagem de um primeiro-ministro não obriga ou não determina a posse de um vice-primeiro-ministro, assim como a viagem de um rei ou de uma rainha, que são chefes de Estado, também não implica na sua substituição por um interino. Ele continuará sendo rei ou rainha, primeiro-ministro ou presidente, onde quer que esteja. Moradores do Pessoa, em Ceilândia, reclamam da falta de espaço para praticar esportes. Detalhe, viu? O único local de lazer na região é um campo de futebol de terra batida. Veja só. Queremos o campo! Queremos o campo! Queremos o campo! Queremos o campo! As vozes são dos moradores da QNP 36 de Ceilândia. Em coro e com cartazes em mãos, eles pedem para que seja construída uma quadra de esportes na região. O nosso sonho é ter uma quadra aqui, né, para as crianças brincar, para não virar bandido, que nem tem muitos por aí. Porque não tem lazer, não tem quem ajude. Por isso que a comunidade em Brasília está de jeito, por falta de apoio. É nesse campo de terra batida que a comunidade se diverte há quase 40 anos. O espaço de lazer improvisado foi construído pelos próprios moradores. Eles dizem que o governo sabe da reivindicação, mas nunca fez nada para resolver o problema. A gente pegou o próprio dinheiro da gente, compramos as traves, pegamos enxada, rapamos aqui com tudo, para a gente ver que se tem um lazer para as crianças, né? Para tirar as crianças do mundo do crime. O pequeno Júlio César, de 10 anos, é uma das crianças da região que sonha com um espaço de lazer digno para brincar. Aqui não é fácil brincar, né? Porque aqui tem muita pedra, às vezes quando a gente cai aqui, a gente se machuca. Quando a gente cai aqui também suja as roupas. É um sonho a gente ter esse campo aqui bem melhor e plantar a grama lisinha. Mesmo sem solução, a comunidade não desiste e espera que um dia essa bola aí possa rolar em um novo espaço. Há mais de 30 anos a gente quer esse campo aqui.
A gente espera o que a gente merece, uma quadra para nossas crianças, para os nossos maridos se divertir aqui no final de semana, não ter que sair daqui para ir para outros lugares para jogar bola. Tem gente que sai daqui para Samambaia para jogar bola, porque aqui não pode. Sendo que aqui todo mundo aqui joga. Todos os moradores daqui jogam. Reivindicação mais do que justa, né? O mínimo. E a administração de Ceilândia informou que a urbanização na área especial QNP 36 do setor P-Sul já consta na programação de coordenação de obras. Só que ainda não tem previsão de entrega. E ainda também é preciso aprovar o projeto, licitar e executar a obra. Então, pelo visto, essa turma vai ficar esperando por um bom tempo ainda, viu? E você vai ver a seguir, donos de carros esmagados na queda do viaduto vão receber indenização nos próximos dias. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você.